Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Assentado, a gente não lê a palavra de Deus. Versículo 16 até o versículo 25. Ouça, acompanhe reverentemente a leitura da palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Oremos. Mais uma vez, Senhor, teu povo se aproxima de ti pela fé e pelos merecimentos de Jesus Cristo, querendo, Senhor, encontrar na página do livro que o Senhor mandou o teu servo escrever, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, para que nossa vida hoje seja conformada à tua vontade, para que nossa vida hoje tenha a tua aprovação, para que a nossa vida hoje agrade a ti e honre ao teu santíssimo nome. Nós, Senhor Deus, precisamos tanto da ajuda do Espírito Santo. O Senhor sabe, Deus, com que facilidade o nosso coração resiste à Tua palavra de maneira dura, fria, insensível, incrédula. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça com que a boa semente não fique superficialmente, nem caia em terreno pedregoso ou terreno com espinhos, mas encontre em cada coração a terra fértil, onde vai dar bom fruto para a glória do Teu nome. O Senhor sabe, Deus, quão facilmente a nossa mente se distrai com coisas terrenas, tolas, pequenas, banais, mas que conseguem ofuscar o brilho da glória, do esplendor da Tua majestade diante dos nossos olhos. Faz pingar, Deus, colírios celestiais sobre os nossos olhos, para que limpos, desembaçados, desimpedidos, contemplemos tudo, Deus, e toda a beleza da revelação do Senhor na página do Teu livro. Pedimos, Deus de amor, que a bênção do Senhor seja com Teu servo, mensageiro desta noite, deveras limitado e incapaz, mas agora que se ponha em Tuas mãos, junto com Teu povo em oração, para ser o instrumento do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção repouse sobre esta Tua igreja, Deus, Igreja Batista Plenitude. Repouse a Tua bênção de paz, Deus, sobre os relacionamentos entre os crentes. Repouse, Senhor, a Tua bênção na resposta consagrada da igreja à orientação e direção do Senhor. Repouse a Tua bênção, Deus, sobre os nossos esforços de compartilhar o Evangelho com as pessoas, de dar testemunho em nossa vida diária, fazendo com que isso frutifique em mais conversões, Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Seja, Deus, a Tua bênção sobre a Tua igreja, conservando a Tua igreja nestes dias difíceis, conservando a Tua igreja fiel ao Evangelho e à sã doutrina da palavra de Deus. Seja a Tua bênção, Deus, sobre o pastor da igreja, sobre o ministro de música, sobre o pastor auxiliar, os Teus servos, que o Senhor designou para servirem a Ti aqui nesta igreja com dedicação exclusiva ao ministério. Seja a Tua bênção sobre os demais líderes de ministério, Deus, para que possam desempenhar seus papéis na igreja com a bênção e a unção do Espírito Santo.
Seja a tua bênção, Senhor, sobre toda a membresia desta igreja. Cada um que se diz e que se coloca como membro desta igreja, seja Deus abençoado por ti com uma fé revivificada, com uma vida santificada, com um andar em retidão, para que a igreja do Senhor, Deus, prospere nos interesses do reino de Deus, do testemunho do reino, até o dia que o Senhor Jesus virá e que Ele nos encontre trabalhando para Ele e que Ele nos encontre prontos para receber a sua aprovação. Agora, Senhor, foi lida a Tua palavra, que o Senhor fale vivamente a cada coração. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Assente-se, por favor. Thomas Alva Edison. Já ouviu falar? Foi o primeiro inventor rico da história. Até Thomas Edison, todo inventor era pobre. Tentava inventar alguma coisa, passava a vida tentando produzir algo que fosse lucrativo. E então entrou no business das invenções Thomas Edison. Ele inventou algumas coisas, não muitas. Ele fazia uma espécie de mecenato, patrocínio de inventores, ou seja, eles poderiam inventar livremente, sustentados pelo grande tycoon, pelo empresário, mas quando as invenções produzissem, então elas eram invenções dele. Ele registrava, ele ganhava os direitos, ele prosperava. Hoje, os que estudam têm até dificuldade de saber o que é que foi Thomas Edison que inventou de verdade e o que é que foi o time de inventores que trabalhava para Thomas Edison. Então, de fato, o crédito é todo dele, mas vai saber se foi ele mesmo. O fato é que no ano de 1877, ele introduziu no mundo uma invenção revolucionária. Ele tomava um disco metálico e revestia de cera de abelha, isso foi aperfeiçoado depois. Mas ele conseguia fazer com que uma agulha vibratória engravasse na cera a reprodução das ondas sonoras. E aquilo era transformado num disco, um cilindro, e aquele cilindro era colocado num aparelho que tinha uma outra agulha sobre aquela, que ia lendo aquelas vibrações, produzindo uma vibração amplificada que reproduzia o som. Agora, eu sei que seu celular faz isso, muito melhor, inclusive, por sinal. Mas pense bem, o que isso não foi na época que isso foi inventado. Pessoas que tinham grana, pagavam para ter a sua voz gravada num cilindro para ser transmitida de geração em geração. Uma invenção fantástica. Hoje existem pessoas que são colecionadores de cilindros fonográficos, era o nome deles, cilindro fonográfico. E o cara vai no eBay ou outros sites de compra pela internet e paga caro para ter gravado a voz de uma ou outra pessoa. Viveu em paralelo a Thomas Edison alguém. Eu desconfio que você já ouviu falar de Charles Haddon Spurgeon, um pregador inglês que nasceu no ano de 1834 e faleceu no ano de 1892. Eu acho que você já me ouviu citá-lo remotamente, ocasionalmente. Ao contrário de muito do seu tempo, Charles Spurgeon não permitiu que a sua voz fosse fonografada e não pagou pelo registro fonográfico da sua voz. Quando ele morreu, o fonógrafo já era muito popularizado, mas ainda assim ele não fez nenhum registro fonográfico da sua voz. A igreja pagava um taquígrafo, eis uma outra profissão de antigamente. Pagava um taquígrafo que se sentava perto do púlpito e fazia o registro das palavras ditas pelo pregador em tempo real. Então existem transcrições literais, palavra por palavra do que ele disse, mas não há o registro da sua voz. Após a sua morte até um tanto quanto inesperada, ele tinha apenas 58 anos quando morreu, a igreja pediu ao seu filho, Thomas, que dizem, tinha a voz muito igual à voz do pai, que lesse um trecho do último sermão que ele pregou, gravando para o fonógrafo. Eu tenho essa gravação, digitalizada, é claro, digitalizada. Então você escuta, já prejudicada pelo tempo, isso foi há 100 e tantos anos, 130 anos atrás, mas você consegue escutar a voz de um homem, um sotaque carregadamente inglês, lendo as palavras que foram ditas pelo pai,
pouco tempo antes de morrer, a última pregação de Spurgeon, no último trecho, o apelo evangelístico no final da mensagem, foi gravado pelo seu filho em áudio fonográfico. E agora, na verdade, se você jogar no YouTube, assim, as últimas palavras de Spurgeon, alguma coisa do tipo, com certeza você vai achar essa gravação. Outra pessoa que não teve a sua voz gravada foi o Senhor Jesus. Ele viveu muitos anos antes de Thomas Edison introduzir o fonógrafo. De fato, nós não conhecemos, talvez imaginaríamos, entreteríamos a imaginação e pensar como seria o som, certamente uma voz com autoridade, certamente uma voz com firmeza, ao mesmo tempo com amor, certamente uma voz revestida de poder vivificante, como ele mesmo disse. Bem, só podemos imaginar o som da voz de Jesus, exceto que o fruto do Espírito reproduz a vida de Cristo nas nossas vidas, de maneira mais perfeita do que um fonógrafo. De tal maneira que, de alguma forma espiritual, a voz de Cristo, ou a presença do Cristo vivo pela pessoa do seu Espírito, é vista e sentida em cristãos convertidos, em quem se vê amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na quarta-feira passada, falamos sobre amor, alegria e paz. O pastor Igor estava dando o aviso domingo, e eu segurei para não dar um sorriso um pouco mais alto. Ele disse assim: o pastor, estava tão bom o assunto, o pastor não consigo ter. Ele não sabe, mas eu nunca consigo terminar. Ele está aprendendo que eu nunca consigo terminar. Pergunta aos meus alunos da escola bíblica dominical se eu consigo terminar. Mas hoje nós queríamos, com a graça de Deus, haja vista que próxima quarta-feira eu já não estarei no púlpito, dar atenção para estas próximas qualidades de Cristo que o Espírito Santo faz haver em nós. Falamos sobre amor, alegria e paz. E as próximas são, a começar, por longanimidade. Longanimidade é uma palavra e tanto, um pouco comprida, mas sucintamente ela pode ser compreendida. Longo ânimo, ou seja, necessariamente uma disposição paciente. Ouvi já muitos intérpretes dizendo que a longanimidade é uma paciência elástica que não se arrebenta. É uma disposição, uma atitude, uma qualidade que se percebe nos relacionamentos. Portanto, e especificamente nos momentos em que os relacionamentos podem tornar-se difíceis, exigindo, afinal, demonstrar, eu falei disso na quarta passada, demonstrar essas qualidades nas chamadas condições ideais de temperatura e pressão não é o fruto do Espírito. Essas características, estas qualidades de Cristo, elas devem ser exibidas e demonstradas em nosso viver exatamente nos momentos em que elas não são uma resposta natural, em que elas não são o agir de cada um de nós, que elas não são obras, diríamos aqui, naturais, quase digo obras da carne, elas não são, elas são o fruto do Espírito, na hora quando a coisa é posta à prova, quando você é colocado em prova, em xeque, e então você demonstra uma qualidade que não é natural, uma resposta que não é natural e que você deve atribuir ao agir do Espírito Santo em sua vida. A longanimidade glorifica a Deus porque ela honra o princípio do esperar em Deus. Afinal, o que subjaz, e aqui eu quero dizer isso do ponto de vista relacional sobretudo, o que é que subjaz a nossa impaciência com as pessoas, quando os relacionamentos são difíceis, quando nós somos espinhados, quando as falhas são muito, muito pesadas para a gente sobreviver, quando todas as pessoas que nos aconselham dizem para a gente ir embora. Vá embora desse casamento, vá embora desse relacionamento, vá embora, vire as costas. Os conselheiros criam seus próprios adjetivos e dizem: este relacionamento é tóxico.
Agora veja que eu estou falando em termos genéricos e cada caso precisa ser biblicamente compreendido. Permitam que eu fale aqui de maneira geral sobre os nossos relacionamentos de maneira geral. De maneira geral, a disposição do cristão é sempre a de demonstrar longanimidade, porque quando nós demonstramos longanimidade, nós demonstramos que esperamos em Deus. E nós demonstramos que cremos no agir de Deus, na resposta de Deus à oração e colocamos em Deus a nossa esperança. Não resolvemos as coisas com nossas próprias mãos ou soluções, mas preferimos esperar pelas soluções do Senhor. Poderíamos pedir isso para uma pessoa que não é crente? Certamente não. Afinal, a pessoa que não é crente, você pedir a ela que espere em Deus é quase uma ofensa. É como pedir a um deficiente visual que descreva a beleza da praia. Mais grave, inclusive, porque é absolutamente incapaz o incrédulo. Ele é absolutamente incapaz. A pessoa que não nasceu para a vida de Deus, a pessoa que não passou da morte para a vida, das trevas para a luz, que não é um regenerado, um reconciliado com Deus, que não tem o perdão dos pecados, certeza da vida eterna. Uma pessoa que não é salva. Para ela é absolutamente impossível demonstrar longanimidade que seja esperar em Deus quando a situação é difícil. Será que a longanimidade murmura, cristãos? Ei, uma boa pergunta para você. Será que a longanimidade murmura, cristãos? Eu penso que não. Será que a longanimidade é uma atitude queixosa de suportar em lamentos? Será esta Aliás, é isto que vemos na longanimidade de Cristo. Você vê longanimidade no Senhor Jesus Cristo quando lê os evangelhos? A forma como ele suportou, dentre todas as coisas, a forma como ele se fez como cordeiro mudo ante os seus tosqueadores. Tivesse Jesus Cristo aberto a boca no juízo, de fato ele teria silenciado todos os seus acusadores, todos os seus juízes e opositores, e ainda assim custaria nossa eternidade no inferno. Ele se calou por amor de nós, ele se calou por esperar em Deus. Jesus Cristo, nele, vemos longanimidade. Deixa eu dizer uma coisa, a longanimidade não é passividade, amém? Longanimidade não é passividade. A longanimidade é uma posição ativa de envolver Deus nas dificuldades relacionais de nossa vida. O passivo, ele é passivo. O passivo é derrotado. O passivo, ele, antes da batalha, ele já se entregou. O longânimo é alguém que, sem comprometer seu caráter, ouviu? Sem comprometer seu caráter, sem comprometer os princípios e valores do reino de Deus, sem transigir com os valores e princípios bíblicos, sem oferecer a desobediência ao Senhor para agradar os homens. Ou seja, há firmeza na longanimidade. Há princípios na longanimidade. Há dizer não na longanimidade. Não é uma postura passiva. A longanimidade é uma postura em que nós queremos que Deus se agrade de nós. E temos temor de que Deus não se agrade de nossas ações, por vezes explosivas, por vezes iracundas, por vezes impulsivas. O longânimo tem temor. Tem um texto muito interessante, eu não vou poder dar atenção para ele em detalhes, até por causa do tempo. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, parece que houve algumas pessoas, parece não, é certo, que houve algumas pessoas na igreja de Corinto que levantaram ofensas pessoais contra Paulo. Então Paulo faz questão de escrever publicamente numa carta que ia ser lida para toda a igreja, ele diz, digam que eu já perdoei. Digam que eu já perdoei. Ele faz questão de deixar isso muito claro. Mas por que, Paulo? Por que tanta ênfase? Por que ser tão enfático? Será que é para se mostrar, sair por cima? Veja que grande cristão eu sou, diz Paulo, eu perdoo. Não, será que é para poder, talvez, criar uma situação de vantagem? Certamente Paulo não era um homem desse perfil. Ele diz, digam que eu perdoei, porque Satanás é ardiloso.
E pode usar o sentimento de culpa para oprimir alguém. Todos nós conhecemos situações em que cristãos foram oprimidos pelas acusações do inimigo, não é verdade, meus irmãos? Então Paulo diz, digam que eu perdoei, porque eu não sou ingênuo quanto às artimanhas de Satanás. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 1 a 10. Depois leia, é um texto muito rico. Ou seja, às vezes, queridos, em nossa impulsividade, ocasionalmente por causa da nossa ira destemperada, por causa de tantas coisas que estão no nosso coração que reconheçamos não deveriam estar, a gente pode causar um grave dano na vida de alguém, até sem tomar noção do dano que estamos causando. Dano que o inimigo se valerá. Você acha que se ele tiver alguma chance, ele vai deixar de usá-la? Você acha que se vier algo à mão dele, ele vai deixar de usá-la? Não seja tão ingênuo. Subjaz a nossa longanimidade, portanto, o temor do Senhor. Subjaz a nossa longanimidade o esperar na justiça do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Lembra deste versículo em Romanos 12? Agora Paulo, ele por vezes deixa a gente meio confuso. Ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Como assim? Assim, no versículo seguinte, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Há uma ira que é diferente da minha e da sua, não é pecaminosa. Há uma ira que, diferente da minha e da sua, não é explosiva, não é vingativa, não é desumana. Parece-nos estranho pensar porque toda a ira que nós conhecemos é ruim. Mas há uma ira que é santa. Há uma ira que é justa e boa. A ira de Deus que está reservada para o tempo por vir. Então nós não nos colocamos no lugar de Deus para vingar as coisas. Crentes, não nos colocamos no lugar de Deus para exercer juízo sobre os outros. Critérios exercemos, critérios bíblicos entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, mas vingança, nós a deixamos toda ao Senhor. O que subjaz a longanimidade? Você viu que ela é ampla. Subjaz a longanimidade o nosso desejo de agradar a Deus. Subjaz a longanimidade a nossa esperança na retidão do Senhor. Subjaz a longanimidade o nosso receio, o nosso temor de nunca, nunca, nunca fazer mal. Nunca, nunca, nunca fazer mal contra alguém. O fruto do Espírito não é somente longanimidade. O fruto do Espírito também é algo muito lindo chamado benignidade. Benignidade. Sem dizer nome, não é uma pessoa conhecida pessoalmente dos irmãos, penso que não. Sem dizer nomes, um dia eu estava num restaurante em outra cidade, e num restaurante relativamente grande, no outro lado do restaurante estava um pastor, mais ou menos conhecido. E nós estávamos do outro lado do restaurante, um grupo de pastores, e aquele pastor, novamente sem dizer nomes, foi extremamente indelicado com o garçom, a ponto de falar alto, e isso chamou a atenção. Pensamos, na ocasião, de maneira cristã, que talvez tenha sido um deslize ali, algo que qualquer pessoa, infelizmente, pode acontecer. Esquecemos, deixamos isso de lado. Recentemente, outra pessoa, falando dessa mesma pessoa, me disse que estava numa reunião e ele virou para trás e foi extremamente grosseiro com uma outra pessoa, também em posição de serviço. E então fez o seguinte comentário, que é do comportamento dele ser assim. Agora, eu não julgarei, eu não vi nenhuma dessas cenas, exceto a primeira que eu relatei, não vou pronunciar nada, tudo que eu ouvi aqui foi de fonte de terceiros, não é fonte muito segura. Mas compartilho isso aqui na liberdade que eu tenho de conversar com os meus irmãos, dizendo que se for verdade, que triste que seja verdade. Não deve ser assim. Alguém em quem habita o Espírito Santo é uma pessoa benigna.
Benignidade, por sua vez, é um termo usado na Bíblia, você que é um bom aluno da Bíblia sabe disso, é um termo usado na Bíblia para descrever a postura de Deus para com pecadores incrédulos. Anote aí algumas referências para você consultar depois. Romanos 2,4, Romanos 11, 22, Efésios 2,7 e Tito 3,4. Citei 4 referências do Novo Testamento, há muitas do Antigo Testamento, que falam que Deus é benigno para com os pecadores. Piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e suas ternas obras e suas ternas misericórdias são sobre todas as suas obras, escreveu o salmista. Ou seja, Deus não nos trata da maneira como merecemos. Amém, irmãos? Deus não nos trata da maneira como merecemos. Salmo 103, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Deus não nos trata conforme merecemos ser tratados. Pelo contrário, Deus trata para conosco, irmãos, com uma disposição bondosa, graciosa, clemente, compassiva, generosa, dispensando favor sobre aqueles que não merecem. Em alguns lugares, agora não precisamos nem ir longe de nós, há pessoas que estão respirando o ar que Deus lhes dá, usando o corpo que Deus lhes proveu, com a vida que Deus tem sustentado para pecar contra o mesmo Deus que tem para com essas pessoas sido tão clemente e bondoso e, digamos, benigno. Pensaríamos, aliás, se ocupássemos o trono por uma fração de segundo, seria uma chacina geral. Não seria? Seria muito perigoso para o mundo se eu ocupasse o trono por uma fração de segundo. A impotência é a única coisa que não dá plena vazão à transgressão e maldade do nosso coração. Mas aquele que ocupa o trono é benigno com todos aqueles que não merecem. Pense que há lugares do mundo e há indivíduos do mundo que são absurdamente hostis para com Deus, que são absurdamente desrespeitosos para com Deus, mas o Senhor lhes tem provido diariamente o que comer. Eis a benignidade de Deus. Eis a benignidade que deve também em nós haver. Pastor, eu não consigo. Eu sei, tampouco eu. Esse não é o fruto do Hugo, esse é o fruto do Espírito. Bondade, irmãos. A irmã gêmea da benignidade é a bondade. Eu confesso que tenho até dificuldade para discernir uma da outra propriamente em termos práticos. Parece-me ser coisas tão unidas ou tão próximas que distingui-las é difícil, pelo menos para mim é. Até porque, será possível ser benigno sem ser bom, bondoso? Ou ser bondoso sem ser benigno? Eu acho difícil tentar separar uma coisa da outra. Mas se fosse tentar, eu diria que a pessoa bondosa é uma pessoa, visto que os dicionários bíblicos traduzem essa mesma palavra como virtude, beneficência ou até generosidade, preciso dizer isso novamente, não é uma pessoa que tem o desejo de agradar a todos. Nosso tempo confuso, escuro, quer colocar a bondade como se fosse isso, essa coisa de agradar todo mundo. Permita abrir um parêntese, só para enriquecer essa discussão. O Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo, lembra disso?
Aí ele falou assim: não se acende a lâmpada e se coloca o cesto em cima, mas se coloca no velador para que ilumine toda a casa. Assim, lembra o que ele disse? Assim resplandeçam as vossas boas obras. Então, eu tenho estudado esse texto por uma palestra que me pediram que dê sobre esse texto daqui a algum tempo. E eu cheguei à conclusão de que a gente não consegue ser luz sem boas obras. Mas eu fui estudar o texto na língua que ele foi escrito. Olha que interessante, existem duas palavras gregas para bom. Existe a palavra agathos, do nome ágata, agathos, que é aquilo que é essencialmente bom, bom em si, intrínseco. E existe kalá, agathos e kalá. Kalá, por sua vez, é aquilo que é belo. Ou seja, aquilo que é bom na percepção de outrem. Existe aquilo que é bom em si, e existe aquilo que é perceptivelmente bom. Quando Jesus falou de boas obras, ele não usou a palavra agathos, o bom essencial. Ele usou kalá. A expressão lá, boas obras, é kalá erga, que significa obras que as pessoas conseguem perceber que são boas. Então a bondade, veja bem, não é um desejo de agradar a todos, mas um desejo de promover real benefício, porque são boas obras quais? Boas obras que os homens veem e glorificam ao Pai que está nos céus. Preste atenção, Jesus falou tudinho, a gente que não presta muita atenção no que ele fala. O que faz uma obra ser considerada uma boa obra por Deus? Se ela resulta em adoração. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma obra é boa, não quando ela muda uma situação. Uma obra é boa não quando ela muda uma situação, mas quando ela muda uma pessoa. Bondade é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais tremenda do que agir dessa maneira leve, leviana, que as pessoas do nosso tempo vivem, tentando ser agradáveis a quaisquer pessoas e situações. Essa não é a bondade bíblica. A bondade bíblica é necessariamente evangelizadora. A bondade bíblica é aquela que leva à conversão. A bondade bíblica é aquela que leva à conversão, que produz adoração. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A bondade bíblica é aquela que, em vez de mudar uma situação temporariamente, muda uma pessoa de maneira definitiva. Direi que a bondade que Deus quer encontrar em nós é a bondade de Jesus Cristo, e é uma bondade ativa, perceptível, engajada, uma bondade evangelística, uma bondade missionária, uma bondade evangelizadora. Algo mais do que fortuito ou meramente casual, intencional, deliberado, proposital, relacional. Um irmão me contava outro dia que, para economizar gasolina, dirigia o carro na banguela. Vida cristã não se vive na banguela. Não existe vida cristã automática. Só existe vida cristã intencional, com propósitos, que busca a ajuda de Deus. Você não produzirá o fruto do Espírito de maneira automática. Você somente produzirá o fruto do Espírito na medida em que você buscar a presença e a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E isto glorifica a Deus, porque coisas para agradar a todo mundo, o mundo está cheio delas. Mas bondade genuína, essa é rara. Essa é rara.
Falemos sobre a fidelidade agora. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Em outra pregação eu já justifiquei por que algumas traduções colocam fé e outras colocam fidelidade. É porque é a mesma palavra. Veja que coisa fascinante sobre a língua dos gregos antigos. É a mesma palavra. E ela admite as duas funções dependendo do papel que ela exerce na frase. Veja que eu não vou aqui tomar a sua paciência com exegese de grego antigo, né? Embora eu me sinta tentado. Não. O ponto prático é a fidelidade, que é tão rara no mundo de pessoas tão egoístas. A fidelidade que é tão rara no mundo em que tudo se tornou tão descartável, inclusive coisas sagradas, juramentos, promessas, tornaram-se coisas quebráveis, abandonáveis. O mundo no qual a inconstância, orientada pelo polo norte do egoísmo, é o que toca o caminho das pessoas, que andam daqui para lá procurando a satisfação dos seus próprios interesses, e que sua vontade seja contemplada. Nesse tempo no qual nós vivemos, o fruto do Espírito é o oposto a todas estas coisas: fidelidade. Agora, nós às vezes somos muito pessimistas a respeito do nosso tempo, como se Adão tivesse caído lá por volta de 1995, 1996. A palavra de Deus diz assim: a multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Isso é Provérbios 20, versículo 6. Agora escuta numa tradução mais recente, a NVT. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Quem pode? Aliás, todos nós aqui já sofremos tantas decepções ao longo da vida, de termos confiado em pessoas, de termos esperado que pessoas cumprissem com suas promessas. Todos nós aqui já sofremos tantos, e vamos falar, talvez já tenhamos causado algumas decepções também. Quem encontrará o homem fidedigno? Nós o encontramos em Jesus. Agora era hora de você ter dito amém de novo. Eu vou aprender um gesto aqui para a gente combinar. Nós encontramos o homem fidedigno no Filho de Deus. Ele é aquele em quem nós podemos confiar em toda e qualquer situação, aconteça o que acontecer. Nunca se ouviu falar de alguém que tenha esperado em Jesus, naquilo que Ele de fato promete, e que tenha voltado de mãos vazias. Nunca, nunca, jamais. Ele é fiel. Ele é fiel, poderosamente fiel. Nos dias de sua carne, ouça sobre a fidelidade de Cristo na carta aos Hebreus, capítulo 5. Nos dias de sua carne ofereceu, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Aqui é uma referência ao Getsemane. Foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ainda que tenha enfrentado todos os sofrimentos que enfrentou, demonstrou uma fidelidade que não foi tirada de propósito, e esta é a fidelidade tanto na qual nós esperamos para a nossa salvação, como é também a fidelidade que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Somos fiéis a Deus, somos fiéis uns aos outros, somos fiéis à nossa igreja, somos fiéis à palavra de Deus, somos fiéis aos propósitos, somos fiéis até à palavra que damos, porque acreditamos na palavra de Deus que diz que sim é sim, não é não, e o que passa disso? Olha, gente de palavra hoje em dia não se acha mais, acha? As pessoas que fazem contratos cada vez mais espessos e volumosos para garantir as duras consequências da quebra da palavra. As leis são cada vez mais milimétricas para gerenciar cada possível comportamento e reação humana. E quanto mais pobre de amor for uma sociedade, mais milimétricas têm que ser as suas leis mesmo, de fato. E quanto menos leais e fiéis forem as pessoas, mais espessos e abrangentes têm que ser os contratos. Mas entre os crentes, o povo de Deus,
Olha que coisa linda, nós seremos gente de palavra, que damos a nossa palavra e cumprimos a nossa palavra. Não mudamos a nossa palavra conforme uma situação vantajosa ou desvantajosa, mas mantemos a nossa palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. O crente é alguém de caráter de Cristo nele. Fidelidade, coisa séria, coisa rara, coisa que quando praticada, alguém diz assim, para que isso tudo? Nós temos um bom motivo para isso tudo. Viver como Jesus e honrar o nome de Jesus, do qual somos portadores. Mansidão é a próxima, que não deve ser entendida igualmente como uma atitude passiva, uma forma de viver despreocupada, né? Afinal de contas, no popular do Brasil, manso é o cara despreocupado. Manso é o tranquilo, o encostado. Pensamos que isso é mansidão. Se carregamos esse conceito para a palavra de Deus, estamos lendo a Bíblia errado. Tem alguém que se apresentou como manso na Bíblia. Quem disse eu sou manso e humilde de coração? Em que consiste a mansidão de Cristo? A mansidão de Cristo consiste numa disposição de abrir mão dos seus próprios direitos e interesses com o objetivo de abençoar outros. Ele fez isto. Mansidão é abrir mão dos próprios direitos. Para colocar em poucas palavras, mansidão é abrir mão dos próprios direitos. O que Jesus fez por nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Só para fazer o contraste necessário, inclusive, veja com que frequência e intensidade, você precisa observar as duas coisas, com que frequência e intensidade os direitos que nós defendemos são os nossos. Nós somos intensos defensores do nosso próprio direito, intensos, ágeis, para proteger nossa própria reputação. O corte certo, se for para garantir que nossas preferências sejam contempladas. Nós somos rápidos e eficazes e intensos em defender nossos próprios direitos. A proposta de Jesus Cristo e a proposta da vida cheia do Espírito é de uma pessoa que, preste atenção, a fim de que os objetivos de Deus sejam alcançados. Uma pessoa que, a fim de abençoar outro, abre mão dos seus direitos. Não revida, não responde, não ofende, não exige. É claro que ela está profundamente ligada à longanimidade. Essas coisas são apresentadas por Paulo do singular por uma boa razão. Elas não são os frutos do Espírito, elas são o fruto do Espírito. Talvez porque elas estão todas ligadas umas às outras, sem sombra de dúvida está ligado à vida em mansidão, a confiar na provisão do Senhor, na justiça do Senhor. Houve uma situação em minha vida em que uma pessoa mal intencionada e usando de mentira e de, enfim, todas as coisas do diabo, tentou levantar uma acusação falsa contra mim. Eu me encontrava naquele momento numa posição um pouco desprivilegiada para poder me defender. E ora, convenhamos, todo mundo herdou de Adão e de Eva um orgulho notável. Trouxe o Senhor Deus, enquanto eu orava sobre esta situação, e eu tenho tentado aprender a lição, duas coisas, um versículo e um hino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala comigo por meio de hinos. Um versículo e um hino. O versículo do Salmo 37, Deus diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Deus, não somente na palavra diz, a minha experiência confirmou, Deus tratou daquela situação sem que eu precisasse exercer força ou que eu precisasse envidar, empenhar qualquer forma de revidar. O hino foi o 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Sua terceira estrofe diz assim:
o inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Este versículo me fez muito bem num momento muito difícil da minha vida. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Como negar, irmão, se a palavra de Deus garante e a experiência de tantos confirma? O Salmo 37 fala que Deus recompensa a atitude de mansidão dos seus servos. O Salmo 37, só uma rápida consulta a este salmo, diz que Deus recompensa a atitude de mansidão dos seus servos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Domínio próprio, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra grega enkrateia, que significa o governo de si mesmo. Usando como contraste os incrédulos que fazem sempre a sua própria vontade. Efésios 2, versículo 3 diz que nós andávamos junto com os filhos da ira, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, qual é a característica da pessoa que não está indo para o paraíso depois da sua morte? A pessoa que não tem o perdão dos pecados. Ele faz somente a sua própria vontade. Ele faz somente o desejo do seu próprio coração, a vontade da carne e dos pensamentos. Filhos da desobediência. Qual é a característica contrastante do Filho de Deus? Da pessoa que já recebeu de Deus o perdão dos pecados e a vida eterna. É a pessoa que apresenta a Deus seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não sendo conformado com o presente século, ou seja, não sendo igual aos outros que não são crentes, mas sendo transformado pela renovação do seu entendimento, e então essa pessoa experimenta, alcança e pratica a vontade de Deus, não a sua própria, mas a de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. Jesus viveu assim, como lemos em Filipenses 2, de 5 a 11, ele viveu para nos deixar o exemplo de como devemos orientar nossa vida em direção ao alvo de obedecer com o propósito de honrar o Senhor. E Deus, escute isso aqui, Deus honrará eternamente a sua obediência ao Senhor. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, até nos espanta pensar nisso, Deus honrará a nossa obediência. Que coisa tremenda e gloriosa. Como, irmãos, o fruto do Espírito será alcançado em nossa vida? Versículo 16 de Gálatas 5, andai em Espírito. Versículo 25 de Gálatas 5, se vivemos em Espírito,
andemos também no Espírito. O fruto do Espírito somente será encontrado nos crentes, e eu direi, progressivamente encontrado, nos crentes que em oração e zelosa busca pela santificação, procuram ser cheios do Espírito Santo. Assim como a voz gravada, a voz de Cristo ouvida por meio de nossa vida. Assim como o exemplo que citei na pregação de quarta-feira, da pregação de pastor Igor no retiro. Se a mente de Cristo habitar em você, você viverá como Cristo. Tudo isto, irmãos, são as qualidades. O fruto do Espírito é o perfeito retrato de Jesus. Deus quer encontrar essa imagem em mim e em você. Eu dei a esta mensagem o título intencionalmente provocativo: As marcas da plenitude. O sentido óbvio é as marcas da plenitude do Espírito. Mas o sentido que eu queria alcançar são as marcas dos crentes que são membros da Igreja Batista Plenitude. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque no dia do meio da semana, no meio de todas as coisas que a gente tem que resolver, de toda a correria do dia a dia, o Senhor nos tem dado, Deus, um tempo de refrigério espiritual a cada quarta-feira. Como é importante, Deus, para nós este culto. Obrigado, Senhor, porque esse culto está crescendo no coração da nossa igreja, e eu peço ao Senhor que continue a crescer. Eu sei que seria muito difícil participar pela logística da vida, mas eu peço, Senhor, que pelo agir do Senhor na nossa igreja, todos os que puderem participem, e que o Senhor continue a nos enriquecer na Tua palavra. Obrigado por essa noite especial, pela companhia dos irmãos, pela presença do Senhor entre nós, mas obrigado hoje, Deus, ainda mais, pela presença do Teu Espírito na nossa vida. Senhor, que o Espírito Santo atue, Deus, de tal maneira que cada um de nós, Deus, possa passar a pensar biblicamente, sentir biblicamente, a fim de viver biblicamente, a fim, Deus, de ter essas qualidades de Jesus em nós, Deus, a fim de não viver nas obras da carne, não, Deus, afasta isso de nós, mas viver no fruto do Espírito, Deus, e na plenitude do Espírito. Foi o Senhor que quis, Deus, que a nossa igreja se chamasse Plenitude, e que esse nome seja também a marca da igreja e de cada um que é membro dela. Que o Senhor continue a nos abençoar, Deus, os próximos dias desta semana, as próximas atividades da nossa família, do nosso trabalho, as próximas atividades da nossa igreja, sejam também com a Tua bênção. E que assim o Senhor nos guarde no Teu amor, a cada dia, até o dia em que nós estaremos com Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e a cada dia, até o dia em que estaremos para sempre com Jesus. E que assim seja, em nome dEle, para a glória dEle. A igreja diz: Amém.